uma pergunta muito disseminada e tão polêmica, eu diria até mais polêmica do que a primeira. E muito comum no mundo liberal. Imposto é roubo? Tecnicamente, não. E eu acho que isso é o que incomoda um pouco, né, os libertários, os ditos anarcocapitalistas, né? O que a gente tem que pensar é que o que constitui um roubo. E o que a gente pode pensar que roubar é um crime, né? Mas o que é um crime depende do que as leis vigentes dizem. Então, se o nosso Código Penal diz que imposto não constitui crime, não constitui roubo, então, tecnicamente, não é um roubo. Agora, nós temos que pensar, né, novamente, existe uma diferença entre o que é legal e o que é moral. Então, ainda que algo esteja na lei e que diga que nós todos temos que pagar imposto, e até todos os produtos que nós consumimos, nós pagamos algum tipo de imposto sobre, só porque está na lei não significa dizer que está moralmente correto, né? Então, o exemplo mais claro disso é que a escravidão era uma coisa perfeitamente legal, mas só porque é legal não quer dizer que é moral. A questão mais relevante, mais pertinente é se imposto é moral. E eu acho que aí, dentro do contexto brasileiro, que a gente tem ali o Partido Novo, ainda que não diga que imposto é roubo, mas tem ali as suas reservas, né? Ou uma boa parte do pessoal do Partido Novo tem as suas reservas com relação ao pagamento de imposto. E eu acho que o que é muito mais pertinente é levantar a questão se imposto é moral. E aí a resposta eu acho claramente não. A gente pode pensar como imposto como é um modo que o Estado possui de confiscar a riqueza da população. Só que isso não é um slogan que fica bonito numa camiseta, né? O imposto é roubo, cabe na camiseta, não tem problema, cabe até num boné. Agora, falar sobre o confisco da população ser imoral, sou um pouquinho confuso e não é tão chamativo. Então, essa noção de imposto é roubo, ela é muito mais uma espécie de uma aproximação do que esse pessoal quer chegar, mas estritamente falando não corresponde com a realidade. E tanto que, até falando essa questão, quando uma pessoa que não é liberal, libertária, vê essa mensagem, eu tenho certeza que ela não entende, de fato, o que está envolvido nessa mensagem. Ela entende que ela não gosta de pagar imposto e que ela não gostaria de pagar imposto, mas ela não entra na esfera de se isso é certo ou errado. Ela não entra na esfera da moralidade. E é incrível como todas as perguntas, e Rand destacava isso, todas as perguntas sempre retornam ao indivíduo, né? Sempre retornam ao julgamento, ao padrão, ao critério da sua própria vida, a um contexto específico da sua vida e da sua relação com os outros. Então, quando você fala imposto é roubo, se torna algo muito vago para a maioria das pessoas que, de fato, não o contextualizam dentro da esfera que ele deveria ser, a esfera que essa expressão deveria ser contextualizada. E daí fica totalmente perdido, né? Sim, fica vago e acaba parecendo uma coisa de nicho político. Não é? Tem aquele pessoal lá, aqueles extremistas, aqueles radicais, acham que imposto é roubo, e fica uma coisa... E a própria frase, ela levanta muitas questões, que é a clássica, né? Tá, mas se a gente não vai pagar imposto, quem é que vai construir as estradas? Quem é que vai sustentar o SUS, ou a polícia, ou etc., né? E aí entra numa complexidade política que é muito grande e que a maioria das pessoas nunca pensou sobre isso. Então, como elas nunca pensaram sobre isso e elas sempre viveram nesse contexto que nós temos que o Estado constrói as estradas, ainda que o Estado contrate empresas privadas para, de fato, construir as estradas, né? O Estado controla o SUS, né, que a maioria dos brasileiros utilizam. Como eles nunca pensaram numa alternativa para esse sistema, acaba né, essa ideia de que imposto é roubo, ou que nós não deveríamos pagar imposto,
acaba soando com uma coisa muito muito acriançada, uma coisa muito infantil, tipo assim, mas como é que quem é pobre que não pode pagar uma o hospital privado, como é que essa pessoa vai no médico, né? Então isso acaba levantando abrindo uma can of worms, né? Abrindo ali uma série de perguntas que normalmente as pessoas nunca pensaram. Então o slogan ele acaba soando meio infantil, meio imbecil, num certo sentido de que é como se fosse uma visão muito simplista uma proposta muito simplista para resolver os problemas da sociedade. E que se trouxesse a questão moral, e as pessoas têm suas convicções morais mais fortes, elas levam isso muito mais a sério do que um slogan político chamativo, eu acho que isso provavelmente teria um impacto muito maior.